Edson Marques, presidente eleito da Câmara de Vereadores de Piauí para o biênio 2025-2026, enfrentou desafios significativos logo no início de sua gestão. Sua eleição ocorreu após decisões judiciais que reorganizaram o processo democrático interno. Agora, à frente da Câmara, Edson Marques lidera uma instituição essencial para o equilíbrio político e o desenvolvimento do município. Presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, dizer que é uma honra tê-lo conosco aqui. A primeira pergunta, presidente: como o senhor avalia o impacto das disputas judiciais no início de sua gestão e quais medidas estão sendo tomadas para pacificar os ânimos dentro da Câmara, presidente? Beto, olá Beto, tudo bem? Prazer imenso, Beto, poder voltar aqui mais uma vez para falar com você e dizer que estamos numa expectativa imensa, né? Houve uns dias perdidos em relação a tudo que aconteceu aí nessa luta pela eleição de nossa Câmara de Piauí. Vale dizer que tudo que se passou, a gente vai passar uma esponja e começar um mandato novo. Tivemos uma perca aí de 16 dias, mas acredito que vamos, junto com os vereadores, estamos pensando em fazer uma Câmara totalmente diferente. Uma Câmara que todo mundo tenha um acesso, no qual o presidente está lá acessível à conversa, a um bate-papo. Então não estamos preocupados muito no que passou. Vamos dar início agora ao que está começando. Presidente, quais são as prioridades legislativas da Câmara de Vereadores de Piauí sob sua presidência para este ano? Beto, a nossa grande preocupação, que graças a Deus praticamente estamos no Senado, essa situação, que é o pagamento do funcionário e dos vereadores dia 20. Colocamos uma equipe para trabalhar, está trabalhando esse final de semana também, para que seja realizado no momento certo, na hora exata, que é o dia 20. Como foi de costume, a Câmara sempre pagou dia 20 e tinha uma preocupação muito grande porque tinha os funcionários efetivos, no qual eles desenvolveram o trabalho desde o dia 1º e essas pessoas têm compromisso. Então, o nosso primeiro desafio foi fazer uma folha para que a gente, dia 20, consiga pagar esses funcionários e os vereadores em si, alguns que não tinha nada a ver e não podia pagar por o que aconteceu. Então, hoje é nosso grande desafio. Como o senhor pretende garantir uma relação harmoniosa e, ao mesmo tempo, independente entre a Câmara e o Executivo Municipal? Beto, a harmonia é uma sabedoria de ambos gestores, né? A Câmara precisa da Prefeitura, a Prefeitura precisa da Câmara. É uma harmonia, né? O prefeito sábio, quando ele chega numa prefeitura, ele tem que manter um relacionamento por igual com todos. Não existe situação e nem oposição. Existe cada um com um pensamento político diferente. E quando se trabalha em harmonia, só quem ganha é Ipiaú. Então eu acredito que teremos condições suficientes de conversarmos, dialogar, vai ter projetos que a Câmara precisa analisar, vai ter momentos que o presidente da Câmara vai se direcionar a ter a prefeita para bater um papo. E eu acredito, eu não penso no pior não, Beto. Eu penso no melhor. Nesse momento os ânimos ainda estão acerrados, às vezes alguns comentários, alguma chateação de alguns vereadores estando de A de B, mas eu acredito que a prefeita que está aí é uma prefeita jovem, uma prefeita com pensamento voltado para Ipiaú. Eu também, apesar de uma idadezinha um pouquinho, já chegando aos seus 60, Beto, mas também tenho um pensamento jovem. Eu estive sempre em Piauí e eu quero o melhor de Piauí, então eu acredito que não há essa disputa política de lado A, de lado B. O que o senhor tem planejado para aumentar a transparência das ações da Câmara e aproximar os vereadores da população, presidente? Olha, Beto, esse é um primeiro passo. Uma pessoa comunicativa igual a você, que as pessoas sabem da sua lealdade com as suas palavras, no que você vem trazendo para Ipiaú de melhoria, mostrando o que os gestores
que presidente de câmaras tem feito. Então, começamos por aqui, para mostrar, todos os vereadores eles terão seu momento de se expressar, de mostrar o seu trabalho, vamos dar condições para ele fazer tudo isso. Com certeza a Câmara hoje, ela vai ser uma portas abertas para o público. Aquele que tiver com condições de ir, de verificar, de ver as contas da Câmara, será colocado na transparência. Nós não precisamos lesar de um órgão que nós estamos. Graças a Deus, Deus me deu essa condição de estar hoje presidente, porque foi uma luta. Aqueles que me conhecem o meu trabalho, sabem de onde eu comecei, e você sabe disso, já alocou muita fita comigo, Edson da Star Video, que todo mundo conhece. E isso criou um nome e criou uma relação minha com a comunidade. E com isso, Beto, sendo funcionário de 30 anos de carreira, eu vi que Piauí precisava de uma melhoria, né, para que muitas pessoas ajudassem, como tem eu, que trabalho na área de saúde, mas tem outros vereadores que vão se destacar melhor, que condições dele fazer um bom trabalho eu vou dar. Existem projetos de modernização ou reforma na infraestrutura da Câmara? Se sim, quais são as expectativas para essas mudanças? Sim, Beto, eu acho que precisamos modernizar sim. Né? Estamos hoje, né, através de um amigo lá da Câmara, ele tem olhado, a gente tem perguntado a todos o que seria de melhoria, sentamos com o funcionário para ver o que é melhor para que a Câmara a gente tenha uma modernidade. Já compramos um terreno na gestão do ex-presidente da casa, Robson Moreira, e esse terreno a gente vai dar continuidade para fazer uma Câmara nova, renovada, melhoria. Agora, no momento, a gente já pensa assim em colocar carros para a gente poder dar condições do vereador trabalhar, né? Estamos pensando também, Beto, em melhorar a estrutura física dentro do próprio prédio hoje da Câmara. Vamos colocar uma recepção para que essas pessoas, quando cheguem, se identifiquem, que cada gabinete tenha, né, o seu telefone fixo, para que essas pessoas se identifiquem, para ir conversar com o vereador ter mais liberdade de conversar, de atender a comunidade. Com a Câmara, como a Câmara pode contribuir para o fortalecimento da educação e valorização da cultura local em Piauí, presidente? Beto, uma ótima pergunta. A Câmara hoje ela é composta de 13 vereadores. Dentro disso existem as comissões, várias comissões, inclusive da de educação. O que acontece? Se essas comissões, Beto, funcionam, é evidente que a gente vai detectar aquilo que não está bom e nós vamos dentro desse relatório e vamos caminhar para a prefeita. Com certeza a prefeita vai olhar de bons olhos e vai ver que aquilo que não está dando certo, que pode ser melhorado. Então isso é na saúde, isso na educação, isso é na estrutura. Então hoje nós temos várias comissões. Essas comissões vão funcionar, porque é um papel do vereador. Porque às vezes as pessoas acham que o vereador só tem que chegar lá no dia da sessão e só. E ir para casa e esperar o dia de receber o dinheiro. Não, Beto. A Câmara tem atividades para o vereador. O vereador tem que trabalhar do dia a dia. Então essas comissões têm que funcionar. Essas comissões, principalmente a de Justiça, de Finanças, que é uma das mais importantes que tem na Câmara, onde ela vê o orçamento, ela dá o seu relatório, mas temos comissões de esporte, comissões de educação, saúde, cultura, lazer, temos todos esses tipos de comissão. E comigo, Beto, eu tenho certeza que é uma conversa com vereadores. 13 vereadores, eu não posso participar de comissão, porque eu sou o presidente, mas vamos colocar todo mundo na comissão, vamos ter uma harmonia dentro da Câmara, porque com harmonia na Câmara, Beto, pode acontecer o que aconteceu agora. 10 vereadores foram eleitos e só não foi o 12º vereador, porque foi ser vice, e com certeza Orlando, pelo trabalho dele, Orlando teria sua cadeira garantida. Mas, graças a Deus, que isso mostra que o trabalho do ex-presidente foi bom e a gente tem que superar isso, né? Só tivemos perca de 2 vereadores que, diga de passagem,
foram bem votados. Foi o ex-vereador Ivanilton e o ex-vereador Kleber. Orlando saiu para concorrer a vice e entrou a vereadora Mônica. Presidente, uma pergunta que todos gostariam de fazer. O presidente Edson acredita que muitas pessoas só os leigos acreditam que Edson vai continuar na base. Afinal de contas, o presidente é da base do governo ou rachou, presidente? Bom, Roberto, essa pergunta é muito boa. Eu vou frisar isso com todo carinho, pausadamente, para que as pessoas entendam que eu sempre disse o seguinte: quando eu fui convidado para fazer parte da gestão de Dona Maria, eu sempre deixei bem claro que eu era um vereador independente. O que é independência? É você fazer o trabalho que é justo. O que é o trabalho justo, Edson? É você olhar o que é bom para Ipiaú e você dar o seu voto. Aquilo que não é bom não precisa se levar a público, mas você senta e tem um diálogo e mostra como pode ser melhorado aquilo. Edson continuará da mesma forma, porque não é bom para Ipiaú. Isso deixa um recado a meus edis, que faça a política que o povo quer e não que o político quer. E o que for bom para Ipiaú, vamos sentar, Beto, todos os 13 vereadores, e vamos dialogar. Não vamos botar pedra em projeto, não vamos discutir, não vamos para a rede social denegrir a imagem da prefeita de hipótese alguma. O que não tiver bom, o que não está de convênio para a comunidade, iremos sim comunicá-la, pedir a ela que retire o projeto de pauta e vamos discutir em loco para que isso melhore esse projeto e que a comunidade seja beneficiada. Porque existem projetos de melhoria, como nós temos o projeto do trânsito. É uma discussão a ser tomada. Várias pessoas é a favor da Zona Azul, outras pessoas não são. Mas nós temos que fazer o que é bom para Ipiaú. Isso é o que eu estou colocando aqui. Mas isso não quer dizer que a prefeita me chamou e disse que vai fazer ou que não vai fazer. Mas eu acho, Beto, e deixar bem claro à comunidade, que quando eu vim para aqui, quando a comunidade me elegeu a vereador, ele não me perguntou: Edson, tu é lado A ou lado B? Alguns das pessoas que trabalhavam na prefeitura, sabendo do meu trabalho, me confiou o voto. Pessoas que não tinham um relacionamento com a gestão, me confiaram o voto. Então hoje esses votos eu devo primeiramente a Deus e devo à comunidade de Ipiaú, aqueles que votou. Então eu não tenho pretensão nenhuma e as pessoas que votaram comigo também não têm pretensões nenhuma. Inclusive, Beto, se você me permitir, eu queria até relatar um fato que aconteceu na terça-feira passada, para que as pessoas saibam o que estava e o que aconteceu. Porque às vezes as pessoas me perguntam: Edson, e por que tu não, presidente? Edson, tu é base ou tu é contra? E eu queria dizer, Beto, que humildemente nós fomos na terça-feira, convidado pelo secretário Daniel para que a gente sentasse. Nesse momento só tinha 5 vereadores, por questão de respeito a Sam e a Robson, mas comunicamos a ele que iria até a prefeita para sentarmos e visse a melhor possível resolver a situação que estava um caos para Ipiaú. Era vergonhoso para nós na Câmara, vergonhoso para ela, a prefeita, que até digo, aquela posse seria uma coisa mais linda, uma coisa de felicidade, não teve para ninguém. E nessa conversa tivemos uma conversa muito amistosa, muito boa conversa. Ela propôs que, já que havia esse conforto de um grupo de A de outro que não queria, e que ou eu e o André cedesse. Mas não houve um acordo, porque o meu grupo entendia que naquele momento eu seria o melhor para aquele grupo e o grupo entendia que era Andréa. Colocamos algum nome na mesa, mas não chegou a um denominador. Mas saímos de lá com a convicção de que iríamos voltar para sentar. Em algum momento perguntamos: prefeita, queremos voltar aqui para ter um diálogo aberto. E ela deixou claro que a gente ia ter uma amizade, independente, Beto, de A ou B, porque algumas pessoas entendem
que o vereador que está do lado é porque ele quer beneficiar de frutos da prefeitura. Não é isso. A prefeitura, a gente sabe, nós caminhamos junto, a gente sabe das dificuldades das pessoas, sabemos da dificuldade da cidade. Então, o relacionamento com o prefeito é mostrar as coisas que não estão indo certo, porque o vereador também ele é fiscalizador. Então, ele trabalha de uma espécie de secretário. Eu digo, Beto, um exemplo. O vereador vai a uma rua e há uma cratera muito grande, há uma casa em risco de desabar. O vereador, por fazer um trabalho, talvez pela comunidade, ele faz um ofício e encaminha à prefeita. E aí, qual é a parceria aí? A prefeita imediatamente desloca o secretário da pasta, ele vai averiguar qual é a necessidade, qual é o risco, e aí sim ele vai cumprir. Esse é um papel excelente do vereador. Eu acho que todos temos que fazer isso, sem ficar em disputa, entendeu, Beto? E ficar xingando um ou outro em rádio, falando mal de outro. Esse é o papel do vereador. Presidente, durante o período da disputa para a presidência da Câmara, se cogitava muito o nome da vereadora Andréa. E no dia da eleição, quem concorreu com o senhor foi Naciel Ramos. O que o senhor acredita, a sua opinião, o que houve que na última hora tiraram a vereadora Andréa e colocaram Naciel Ramos para disputar com o senhor? Beto, eu queria aproveitar para responder, mas eu também gostaria, Beto, de saudar o respeito e o carinho que eu tenho por todos os vereadores, mas em especial Robson Moreira, Sandy Paulista, Cristiano, Beto Costa, Luca de Vavá e Tony de Cor de Pedra. Mas em meu nome eu quero saudar todos os vereadores que ali se encontram. E naquele momento, Beto, como eu não participei de nenhum momento de reuniões nessa disputa, a não ser com meus vereadores, no momento não era surpresa, porque eu vi alguns momentos, e eu estou aqui, ela sabe disso, André, que conversamos muito bem ontem, tenho um carinho muito bom por você, André. Independente da disputa, respeitamos um ao outro, né? Não ficou, eu acredito que não ficou sequelas em relação à nossa disputa, né? E vi alguns comentários, às vezes eu perguntava até o próprio Naciel o que é que acontecia, que o nome dele foi cogitado, inclusive chegando num momento para que não tinha esse desconforto que estava muito agonizante aqui, chegamos até a conversar com ele e dizer para ele, Naciel, se for para o bem de Piauí, vamos sentar com você e vamos fazer uma chapa com você. Mas ele, naquele momento, ele disse que já havia abordado uma conversa com o André, com o grupo, e que ele não aceitaria. E nós demos seguimento ao nosso trabalho. Por que demos seguimento, Beto? Porque todo momento nós pensamos estar nessa cadeira como presidente, porque naquele momento pensamos sim no povo de Piauí. E já estava muito desgastado, amigo. Como chegou ao quê? A nível nacional. Presidente, por falar em cadeira, muito obrigado por o senhor estar sentado nessa cadeira, agradecendo a sua vinda aqui no Pod Beto. O que é que o senhor fez para conquistar os votos de Beto Costa, Cristiano e Tony? Que a informação que eu tenho, que esses três vereadores foram bastante assediados pelo Executivo. Qual foi a lábia que o senhor usou, o poder político, e o senhor também tinha muita gente por trás disso tudo, para não deixar Beto Costa, Cristiano e Tony caírem na tentação, presidente? Primeiro, Beto, muito importante, pertinente demais sua pergunta. Quero lhe dizer que você já ouviu e acho que todos nós já ouvimos. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E nesse momento, essas pessoas sempre foram meus amigos. Beto Costa, para quem não conhece, já foi um padeiro de Piauí. E quando o Beto chegou aqui, eu tinha aquele carinho todo especial por Beto, no qual ele fez campanha para mim. Foi meu cabo eleitoral, com muito orgulho, meu irmão, dizer isso.
Beto e Shirley sempre teve um relacionamento muito bom de amizade. E Beto, assim, eles sabem disso, que eu não estou mentindo. Em vários momentos dentro da campanha, havia algumas necessidades de saúde. Eu nunca me omiti, Beto, e ajudei. Cristiano é uma pessoa muito tranquila. Cris não é um cara de oba-oba, mas um cara que ele sabia que ele precisava dos amigos. Para lhe dizer a verdade, os momentos que eu precisei ajudar Cristiano dentro da saúde, não veio dele, veio da namorada dele, Lai, que a gente tinha uma amizade muito grande. Eu até brinco com ela, que ela tem 2 vereadores. E eu sabia que ele precisava daquela ajuda, porque no momento estava tendo dificuldade com ressonância, com tomografia, e eu ajudei. Tony tem uma amizade de irmãos com Shirley e com Beto. Algumas coisas que Tony, quando nós sentamos, procuramos mostrar a ele o que é de fato um vereador, a honestidade de um vereador, que você pode ganhar agora, mas pode perder muito na frente, como você sabe, tem vereador de um mandato só. E ele tem uma mulher chamada Adriana, uma mulher de muita fé, uma mulher de muita coragem, uma mulher que diz que em primeiro lugar está a família. E ela sustentou isso. E em vários momentos, Beto, até deixar a comunidade reservada e que a comunidade entenda isso. Tony e Beto foi de uma precisão imensa como um homem, como um pai, como um cara fiel. Pegaram pessoas no qual e foram, assim, humilhar o rapaz. E ele, um Deus que segue, que nos segue, ele resistiu a tudo isso, Beto. Mas foram tentações financeiras muito grandes. Presidente, o senhor tem consciência que o senhor vai movimentar mais de R$500 milhão que a Câmara recebe mensalmente. Para ser mais preciso, R$590 mil. E eu soube que o senhor está com a ideia, um projeto, de dar um carro a cada vereador. O senhor está fazendo o jogo que um presidente realmente deve fazer, é agradar a todos e não só aos 7 que elegeram o senhor? Sim, Beto, sim. Quando você vai para uma gerência de uma empresa, Beto, você gerencia para todos, né? As brigas políticas, os embates vão existir, mas a perseguição não. Eu aprendi muito na vida, Beto, que você precisa ser humilde. Você ter humildade para você alcançar grandes conquistas. O carro, Beto, talvez uma das confusões em relação a isso, porque eu fui a favor. Quando eu sempre vim cobrando na gestão do vereador Robson, há 2 anos atrás, eu venho dito para ele, a Câmara hoje tem 4 carros, Beto. Esses carros não estão pedindo socorro, não. Está dizendo, me coloque lá, porque estava chegando um momento que esse carro estava viajando 3 vezes num dia. Por quê, Beto? Porque nós sabemos hoje, a saúde de todos os municípios, ela tem fragilidade. E uma das maiores dificuldades que nós temos é a locomoção do paciente a Salvador, a Jiquié, a Itabuna. Sabemos hoje que nós temos um INSS onde aqui não tem vaga aqui por perto. As vagas são em Salvador, que são perícias em Conquista. E o vereador, ele não tem estrutura financeira, Beto. Ele colocar gasolina para levar eu não digo um eleitor, mas eu digo um cidadão de Piauí para fazer uma perícia, para fazer um exame. Por quê? Porque a saúde, ela dispõe de vários carros, mas tem paciente que não tem condições de ir no ônibus da saúde. Precisa ir no ônibus, precisa ir num carro pequeno. A Câmara hoje não é para isso. Ela não é ambulância, deixar bem claro a comunidade, não é ambulância, mas é um conforto que você dá à comunidade. O vereador com carro, ele vai ter a responsabilidade desse carro. Ele que vai ser uma espécie de proprietário, Beto, com toda a responsabilidade. E ele vai poder atender o eleitorado dele da forma que ele deve ser tratado. Precisa de uma locomoção para uma conquista, para fazer uma perícia. Nós temos várias crianças aqui, Beto, com autismo, que têm se deslocado muito. Pessoas com um nível de câncer
aumentou demais a quantidade de pessoas com câncer. Tem pessoas muito debilitadas. Então esses carros, Beto, irá também nos ajudar, mas vai ajudar também diretamente ao município. Porque quando chegar na secretaria ou da saúde ou de qualquer outro lugar e pedir um carro para se deslocar, acontece não ter, Beto. E as pessoas perderam aqui. Mas eu tenho certeza que essas pessoas vão se deslocar e procurar o seu vereador. E a Câmara vai estar dando aquele suporte para que ele atenda. Eu quero deixar a comunidade atenta que o vereador, nós precisamos trabalhar, Beto, até para fazer as visitas, a locomoção do vereador ao bairro, o anseio da comunidade em relação a uma demanda que tem no bairro. O vereador vai se deslocar com um carro oficial. Então é importante que as pessoas entendam que não é vaidade. Se você procurar saber, Beto, 90% das câmaras daqui da região já tem carros para dar o suporte ao vereador. Presidente, após a eleição, o senhor teve alguma conversa com a prefeita Larissa Dias? Marcou alguma reunião? Como é que está, após a sua eleição, essa relação entre executivo e legislativo? Bom, Beto, eu acho que como duas entidades, prefeitura e Câmara, eu quero deixar claro que eu, a momento algum, até agora que eu abri meu celular, não tinha recebido, eu não digo os parabéns, como também naquele momento de muita agonia, não houve oportunidade, houve formalmente, na hora que nós chegamos lá, parabéns prefeita, e que seu mandato seja de excelência para Ipiaú. Mas eu acredito, Beto, que isso não me deixa chateado, não me deixa machucado. Eu sei que as demandas dela é muito grande. Ela pega, graças a Deus, o município numa condições muito boa, que Dona Maria fez um excelente trabalho, Beto, e deixou bem redondinho para ela. E ela está organizando a casa. Há mudanças de secretário. Como também, esses dias, quinta-feira à tarde, me desloquei até a Câmara para nomear algumas pessoas no qual precisaria dar sequência de trabalho. Coloquei e nomeei algumas pessoas que precisaria dar uma sequência para que a minha preocupação, como eu falei, era a folha de pagamento do pessoal. O pessoal da contabilidade se debruçou em relação a isso. E com fé em Deus, dia 20 vamos pagar. E eu acredito que não vai faltar oportunidade, né? Larissa é uma jovem, a gente abriu as portas para ela está começando a conhecer Ipiaú, formou grandes amizades como você, a mim e os vereadores. Acredito que ela tem consciência como pessoa e como prefeita, que esses vereadores, os 4 vereadores que está hoje em outro grupo, não grupo de oposição, mas que está no grupo dos 7, esses vereadores se debruçaram para que ajudasse ela a chegar onde chegou, né? Você me conhece minha história, Beto, sabe que eu sempre fui um vereador de oposição. Aquele vereador que não xingava, não esculhambava, mas fazia oposição àquilo que tinha que ser feito. Mas sempre me dei bem com Dona Maria, sempre me dei bem com os secretários, e não é hoje que a gente vai criar essa birra, né? Acredito que se até o momento não houver a necessidade da Câmara para a Prefeitura e a Prefeita me convidar, irei lá bater um papo com ela. Se não for e houver necessidade de conversar com ela, eu vou mandar o ofício e vou conversar com ela, até porque, Beto, essa harmonia tem que existir, o respeito tem que ser mútuo. Se ela precisar da Câmara, independente de qualquer coisa, ela vai ser atendida, ela vai ser ouvida. Então, eu acho que não vai ter esse embate daqui para frente, meu irmão. Presidente, nós sabemos que o senhor é uma pessoa perfeccionista, de muito bom gosto. O senhor pretende fazer alguma inovação na Câmara, até mesmo tecnologicamente? O que o senhor pretende mudar, ou até mesmo fisicamente? Qual é a sua ideia em relação à Câmara Municipal? Olha, Beto, eu gosto de ousar, né? Nós vamos colocar um painel eletrônico lá para que as pessoas saibam de fato, na hora da votação, é importante isso, porque já contratamos uma empresa, vamos, né, na verdade,
essas empresas, né? Nós vamos fazer a licitação, tudo o quê? Porque é um custo. Nós vamos colocar um painel eletrônico, todos os vereadores vão estar com o seu tablet na mão, ele vai poder ver e acompanhar em tempo real. Nós vamos ter uma melhoria ali interna da Câmara, onde nós, como eu falei, todos os gabinetes vão ter um telefone. Hoje a sede da Câmara de Ipiaú, que é o anexo, vamos aqui colocar em prática a melhoria das casas, né? Hoje já convidei o proprietário para mostrar algumas deficiências, algumas melhorias que nós pretendemos fazer. E Beto, através de nosso vereador Sandy Paulista e de uma ideia surgida do nosso controlador interno da casa, eu gostei muito da ideia dele e digo desde já, havendo possibilidade, nós vamos fazer um gabinete em Córrego de Pedra para o vereador Tony, para que ele realmente atenda a sua comunidade, que seu anseio, ele vai ter aqui que teve 200 e poucos votos em Piauí, mas eu acredito que aquela comunidade precisa de nós. Então nós vamos montar um gabinete, até para que nós for fazer uma visita, tem um local, né? Vamos deixar também um local, ver uma casa onde ele pode fazer uma sala de reunião, porque ele está um pouco distante, Beto, de nós, né? E dentro disso, vamos buscar melhorias, né? Agora, no momento, é esse pensamento, mas temos coisas novas. Hoje nós vamos colocar um setor de protocolo para não ter problema de hoje você ter que estar caneta, então tem que colocar. Vamos digitalizar todos aqueles documentos que estão ali, porque você sabe que hoje tudo tem que ser digitalizado, né? Hoje os vereadores, com a gestão do vereador Robson, hoje cada um tem o seu notebook. Então, isso não é vaidade, isso é modernidade, Beto, né? Esses carros que estamos aí hoje, que estamos rodando, são uns carros, já está um pouco avançado a quilometragem dele, já não tem uma estrutura, a gente já tem um medo de pegar um carro desse para mandar para Salvador, né? Pode chegar no meio da estrada e ficar. Então, por isso que hoje, Beto, nós estamos pensando assim, em renovar a frota de carros, né, com aluguel, como nós já comentamos sobre isso, e acredito que isso também vai ser uma discussão também para a comunidade. Uns vão entender bem, outros entender não, mas o que for bom para o povo de Piauí nós vamos fazer. O presidente de uma Câmara de Vereadores é muito visado. E o senhor, depois dessa polêmica toda, o senhor vai ser mais fiscalizado, vigiado. O Podbeto, inclusive, vai acompanhar o seu trabalho. Eu quero dizer ao senhor, presidente, ao final do seu mandato, qual legado o senhor espera deixar para a Câmara e para a população de Piauí? Olha, Beto, eu estou muito feliz. Estou feliz, não estou vaidoso, estou muito feliz. Que um presidente da Câmara, ele tem uma estrutura melhor de trabalho. Por isso, Beto, que eu não tenho ansiedade para atropelar, porque tudo dentro daquilo, Beto, é uma questão de responsabilidade. Nós temos hoje na casa, Beto, 7 advogados, cada um em seu setor. Nós temos hoje o advogado Dr. Afonso, que é nosso controlador interno. Vamos falar no popular, uma espécie de gerente, de uma conduta elevada, muito boa, um cara, né, um jovem, né? Eu vou falar no popular, sequestrei ele da prefeitura, no qual Larissa me desculpe, mas eu precisaria que o doutor Afonso viesse para cá. Tenho um advogado, doutor Tiago, como todos já conhecem, né? Até já houve algumas polêmicas, mas um cara também muito sério, muito direito. Temos doutor Gabriel Carmo, que eu quero também desejar, aproveitar a oportunidade. Mais um ano de vida foi completado ontem, eu quero deixar meus parabéns e dizer que às vezes as pessoas estão escondidas, Beto, e precisa ser visto. Esses 3 rapazes se debruçaram para que hoje eu estivesse aqui, perante essa briga judicial. Mas também quero deixar também registrado o compromisso e a gratidão minha com alguns deputados, como Robinho, como o próprio Sandro Regi, teve Hassan, Antônio Brito e outras pessoas daquilo no qual
empenhou em nos ajudar, até porque naquele momento não era uma briga de poder, era uma briga leal, era onde a coisa realmente precisava ser e mostrar. Aquela briga que eles tiveram foi uma briga para mostrar que nossa Bahia ainda tem jeito e que a justiça permaneça. E quando você pergunta meu legado, Beto, nós temos bons pensamentos. Vou pedir a Deus que Deus me conceda esses 2 anos de mandato, tudo que eu puder economizar para que dê início uma nova Câmara que pretendamos fazer aqui, que dê certo. Já temos o terreno, né? E dentro desse terreno a gente vai procurar fazer o melhor para deixar uma coisa boa. Não é para mim, não é para meu vereador, não é para a comunidade se sentir confortável, sentar, poder ver, ouvir uma sessão, poder discutir, poder perguntar. Isso tudo, Beto, a gente precisa renovar. Presidente, nosso muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal no YouTube, o Pod Beto. Satisfação tê-lo conosco aqui. E a gente vai conversar durante o seu mandato várias vezes, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, presidente. Beto, eu quero agradecer e quero dizer à comunidade que Beto, além de ser meu amigo, é um grande repórter. Eu acredito que tudo isso que ele tem feito na vida dele é de melhoria e tudo que ele pensa é um investimento por Ipiaú, Beto. Quero que você faça parte desse governo nosso, que você me oriente quando eu estiver errado, que me chame a atenção se caso eu errar, mas também eu quero também, Beto, que você também divulgue o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui, Beto, é um trabalho sério. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um cara lutador, batalhador. Tudo que eu tenho hoje não tenho porque eu usurpei de ninguém, muito pelo contrário. Trabalhei, lutei, ainda continuo vendendo minhas camisas de futebol, fazer minha propaganda, né, Beto? Minhas camisinhas de futebol, ainda continuo vendendo, né? Porque a quantidade de filhos... Mas eu quero, Beto, aqui, se você me permite mais um segundinho, agradecer primeiramente a Deus, agradecer a toda a comunidade de Ipiaú. Eu queria que você deixasse essa parte, Beto, que foi onde essas pessoas bateram o joelho no chão, pedindo a Deus que eu chegasse lá. E quero que eles continuem orando pela minha vida. Quero agradecer a minha esposa Juliana, meu filho Hudson, minha filha Luísa, Maria Eduarda e Jéssica Marques. Quero agradecer toda a família Juliana, toda a minha família, minhas tias que lutaram, né, muito por isso. Quero agradecer os meus vereadores, em especial os 6, do qual eu citei os nomes. Quero agradecer a minha equipe de trabalho. Quero aproveitar para agradecer também aos funcionários, Beto, que foram muito importantes, foram espacial, funcionários da Câmara efetivo, foram importantíssimos essa conduta deles. Eles tomaram a Câmara e colocou aquilo que tinha que ser realmente de verdade. Então eu quero deixar aqui um abraço a todos, dizer que muito obrigado, que reze por mim, farei sim. Tenho convicção que farei um trabalho de excelência para que nossa Câmara hoje tenha, né, no nosso cenário do Brasil, aí, em todo o Brasil, tenha uma Câmara como uma das melhores no nosso país.